Nosso quadro Saúde Agora, oferecimento da Unimed Piracicaba. Estou recebendo aqui o Dr. João Paulo Mainardi, conosco, cirurgião torácico, e vamos falar sobre o assunto hiperidrose. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado boa noite. pela presença, boa viu? Noite, Neto. Muito boa obrigado. Noite, Maria. Boa noite. Todos os telespectadores, boa noite. Olha, você que está assistindo a gente já pode participar conosco também através do WhatsApp e através do telefone. Bom, doutor, a gente abre aqui para a gente entender o que é realmente a hiperidrose. Tá. Neto, a hiperidrose, na verdade, é uma disfunção, né, na formação do suor. Né? O suor, fisiologicamente, ele funciona para controlar a sua temperatura do corpo. Correto. Tá? Algumas pessoas, existe uma produção excessiva desse suor. E, dependendo da localização, pode causar um certo problema. Eu não costumo dizer que é uma doença, embora as pessoas que tenham esse problema em excesso se sintam muito mal, né? Porque não é nada que cause risco de vida, mas ela causa mais problemas psicológicos do que problemas fisiológicos, dizendo assim. Né? Ela pode chegar ao ponto de se provocar uma desidratação também, doutor? Não chega ao ponto de desidratação, isso, né? Não. É assim, são suores, suor excessivo em partes que normalmente eram para estar secas, né? Tá seca. Você sabe que eu tenho uma conhecida, amiga nossa, né, Maria? Ela tem nas mãos. Isso. Então ela fazendo prova, caderno, ela tinha que ficar com uma toalhinha enxugando. Quer dizer, é bem complicado para ela mesmo, né? Exatamente. Era bem complicado. Estamos falando então sobre essa questão da hiperidrose. Você pode participar conosco aqui. A Aline vai fazer uma pergunta. Então, pois não, Aline, diga. Doutor, quais os tipos de hiperidrose existem? Então, a hiperidrose é classificada basicamente com a sudorese generalizada e a sudorese localizada, né? A sudorese generalizada, normalmente, ela é relacionada a alguns problemas orgânicos, alterações hormonais, obesidade, algumas alterações orgânicas que a gente tem que até corrigir antes de pensar em algum outro tratamento cirúrgico, por exemplo. A localizada, basicamente a gente tem a localizada como você falou, nas mãos, nos pés, que normalmente elas aparecem já na primeira infância, né? Quando criança já quando aparece. Criancinha. Perfeito. É aquela criança que normalmente tem problema na escola. Desde pequenininho mancha as provas, tem problemas, tem umas que tem problema até de ajustamento, até para alfabetização, né? Tem a hiperidrose axilar, né? E normalmente ela vai aparecer na adolescência, adulto jovem, que a pessoa começa a prestar atenção, né, nesse sintoma, porque começa a se inserir na sociedade, roupa, etc. E tem a hiperidrose crânio-facial, né? Que também pode estar acompanhado ou não com aquele vermelhidão de face, né? Normalmente também esse tipo de hiperidrose a gente começa a ver mais em adultos mais velhos, acima dos 30, 40 anos de idade. E tem tratamento? Qual que é o momento que realmente tem que ser tratado? Certo. Tá. O tratamento, basicamente, a gente tem que ver quanto isso incomoda a pessoa, né? Então, são algumas modalidades de tratamento. Tem tratamentos clínicos e tratamentos com aplicações e até ao ponto de tratamentos cirúrgicos. O tratamento clínico, a gente tem algumas medicações, né? Uma medicação chamada oxibutinina, a gente usa para que ela diminui o feedback que é a retroalimentação da sensação de suor para o cérebro, então a gente consegue diminuir a quantidade de suor no corpo como um todo. O tratamento tem tratamento com aplicações de botox, que é feito por dermatologistas. É um tratamento bem conhecido, só que tem um problema que ele dura de 4 a 6 meses. Né? Tem um tempo aí para atuar. E são basicamente 30 aplicações em cada mão, 35 aplicações. Normal, a gente vê pelos estudos que as pessoas, a partir da 4ª, 5ª aplicação, não aguenta mais, porque é bem dolorido. Né? Tem lipoaspiração de axila, que é feito uma raspagem das glândulas sudoríparas da axila. E o mais conhecido de todos é a cirurgia torácica, né? A simpatectomia torácica. Nessa cirurgia a gente faz a secção do nervo que fica intratorácico, o tronco simpático, e esse nervo seccionado ele tira o estímulo
de suor nas glândulas sudoríparas, entendeu? Quer dizer, ele que estimula Isso. o suor, Exatamente. grosso modo. Uhum. A gente sabe que, como eu falei, é um problema sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é aquele que funciona, mesmo que você queira ou não, ele continua funcionando no seu corpo. Controla vísceras, glândulas, etc. Esse sistema nervoso ele tem uma retroalimentação com o cérebro e isso daí, algumas pessoas isso é exacerbado e aumenta o suor. Né? Perfeito. E a cirurgia visa cortar essa retroalimentação. E aí a pessoa deixa de produzir o excesso ou deixa realmente de suar? Como é que funciona, doutor? A cirurgia ela funciona muito bem, né, nos casos de sudorese localizada. Localizada. Ela não é indicada no tipo de sudorese generalizada. Perfeito, tá? perfeito. Porque dependendo de que tipo de suor, de parte que você está suando, que você sua em excesso, você tem um certo nível do nervo para seccionar. Então, pode ser feito em criança, os tratamentos? Pode ser feito em criança. Lógico, criança a gente tem que ter muito critério, porque criança é diferente de adulto. Criança demora um pouquinho para perceber que tem esse problema. Então, a criança que não percebe isso não é um problema, não há nenhuma objeção. Mas crianças que começa a se sentir mal, né? Começa a se sentir mal com os amiguinhos. Aí... Entra na idade escolar, né? Um problema é que criança se queixa muito, ela não gosta de pegar nos brinquedinhos, porque ela sempre vai molhar o brinquedinho e daí outra criança não vai querer brincar, ela se sente excluída. Perfeito. E quando a gente percebe que tem um problema emocional associado, né? De ajustamento social, daí a gente pensa em tratamento nas crianças. Podemos começar com tratamento clínico primeiro, mas tem o caso de operação em criança com bastante sucesso. Estamos falando sobre hiperidrose aqui no programa Piracicaba. Agora conosco o Dr. João Paulo Mainardi, cirurgião torácico da Unimed, faz parte da equipe da Unimed Piracicaba. Nosso quadro está aqui justamente para atender você de casa em prestação de serviço diretamente. 2534-1234 ou então nosso WhatsApp que vai aparecer, 991411048. Tem participação, né, Maria? Pois não. Sim, doutor. O Carlos, ele diz o seguinte, justamente sobre a cirurgia, né, que o senhor acabou de comentar. Ele diz que leu na internet que após a cirurgia, o suor da hiperidrose transfere-se para outro local do corpo. Quer saber se isso é verdade? Será que do acontece Dr. isso? Google, né? Olha só. Carlos, ótima pergunta. Na verdade, essa daí é o ponto principal da nossa consulta com o paciente, da orientação. Por quê? Todo paciente que vai ser submetido à cirurgia, ele tem que saber que existe a possibilidade de ter o que a gente chama de hiperidrose compensatória, sudorese compensatória, tá? Por isso que eu sempre digo para os meus pacientes, quem indica cirurgia, nesse caso não é o médico, é o próprio paciente, porque tem a ver com o que cada um sente, né? Perfeito. Então, existe sim, 60% dos pacientes operados podem desenvolver a sudorese compensatória. O que é isso? É o suor excesso em outras partes do corpo, principalmente barriga e nas costas, tá? Desses 60% que tem essa sudorese compensatória, apenas 3% se queixam desse problema. Por quê? É tão gratificante para a pessoa que suou a vida inteira nas mãos ou na axila, mas mais nas mãos, né? Ela já acorda com a mão quentinha e seca. Sim. Né? E esse suor, excesso nas outras partes, ele já não tem mais aquele efeito igual das mãos. A mão ele sua quando está calor, quando está frio, piora, né? Quando está nervoso. Né? Normalmente a sudorese compensatória é mais relacionada ao calor. E quando isso é muito intenso, a gente tem algumas medicações para controlar isso daí. Resumindo, eu não tenho, na minha casuística de paciente operado, eu não tenho nenhum paciente que ficou descontente, se arrependeu de ter feito a cirurgia. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, você tem uma pergunta, o WhatsApp, você pode perguntar e está chegando mais perguntas lá. Pois não, Maria? Assim, doutora Adriana, ela diz que tem uma amiga que tem justamente esse problema de hiperidrose no rosto e sempre tem uma toalhinha. Só que a toalhinha já está machucando o rosto dela, está ficando sensível. Ela quer saber se existe uma toalha, né, algum papel absorvente a mais adequado. Olha,
Na verdade, a sudorese crânio-facial, né? A amiga dela está tratando, na verdade, as consequências do suor, né? Ela não está fazendo um tratamento adequado para o suor dela. A toalhinha, na verdade, é uma coisa paliativa. Questões de característica de material, que não vai ter um material mais adequado que vai machucar menos o rosto. A gente vê muitos pacientes que têm crânio facial ter que trocar de travesseiro a cada 2 meses. Sim. Né? Esse problema dela tem solução. Eu sugiro que ela procure um dermatologista ou um cirurgião torácico para conversar a respeito disso, né? E para ver as possibilidades de tratamento para ela. Lógico, a cirurgia a gente sempre indica em último caso, mas tem outras modalidades de tratamento para ajudar. Contraindicação da cirurgia, doutor, tem também? Tem. A contraindicação da cirurgia, na verdade, é a sudorese generalizada, né? Porque se uma pessoa chega no meu consultório falando que sua o corpo todo e está suando bastante a barriga e as costas, vou operá-la, ele vai piorar esses sintomas. Perfeito, certo? Perfeito. A gente sabe que quando a gente tem alguma evidência de que o paciente tem alguma doença orgânica, a gente tenta primeiro, antes de operá-lo, investigar para ver o que seria, né? Alguma alteração hormonal, né? Obesidade. Os trabalhos dizem hoje que tem uma contraindicação relativa a operar paciente acima de IMC de 25, né? Porque o resultado, além de ter mais sudorese compensatória depois, é maior, e sabe-se que quando você consegue trazer o paciente com um peso melhor, ele para de suar. Para de suar. É hereditário, doutor? Tem uma característica hereditária muito importante. Sempre você vai ver um parente de primeiro grau. Ou segundo grau que tem o problema. Tem uma certa hereditariedade da carga genética, sim. Doutor, pois não. Tem algum efeito colateral ao tratamento? E se sim, existe tratamentos para os efeitos colaterais? Sim. O efeito colateral, eu já disse na pergunta do Carlos, né? Na verdade, o grande efeito colateral do tratamento cirúrgico... ele mudar de lugar. É a sudorese compensatória. A cirurgia em si é uma cirurgia muito simples, é uma cirurgia que a gente faz em 20 a 30 minutos, o paciente recebe alta no dia seguinte, é uma cirurgia minimamente invasiva, pequenas incisões, né? O paciente consegue voltar, eu gosto de operar muito na quinta-feira, porque daí segunda-feira já está ok. Segunda-feira já está trabalhando, desde que não faça esforço físico, né? E daí ele perde o trabalho, perde a escola, a criança, na quinta e na sexta, depois já volta a trabalhar na segunda ou volta para a escola. E atividades físicas normalmente eu libero com 3 a 4 semanas, já volta a vida normal. Olha, estamos falando, tem pergunta, eu sei que está chegando pergunta. O doutor, você falou também uma coisa interessante, que às vezes é uma disfunção hormonal. Sim. Aí provoca, né? Eu até ia perguntar isso, né, questão de hereditário, porque durante um bom tempo, 5, 6 anos, eu suava muito as costas. Certo. Mas muito assim, molhar camisa, colchão, e de repente isso também desapareceu. Aí no meu caso, não acho que não era o caso de... É uma questão hormonal mesmo, ter sumido, né? Pode Porque ser. Não pode... Pode ser. Tem gente que faz reposições hormonais e percebe que muda, né? A gente percebe que uma coisa que é muito comum, a mulher no climatério, né? Perfeito. Quando ela está na menopausa, ela sua muito o rosto, né? Como a gente sabe que isso daí é uma fase da vida da mulher, né, que dura alguns anos só, sim, a gente não costuma indicar cirurgia nesses casos. Perfeito. Às vezes eu trato como medicação, porque eu sei que é um período só. É um período da vida dela, né? Mas com certeza, alterações hormonais podem influenciar nessa dinâmica da sua. Olha, está tendo muita participação pelo WhatsApp, um assunto interessante, hiperidrose. Estamos falando aqui de algo muito comum, né? Porque as pessoas estão participando, tirando dúvidas, ou você conhece alguém, ou você passa por isso também. Assunto pertinente hoje aqui no quadro Saúde Agora. Pois não, Maria? Olha, o seu José, doutor, ele acho que ele quer saber se pode ser, né, identificado como hiperidrose. Ele diz que a axila direita transpira mais do que a esquerda e um odor muito forte, enquanto a esquerda é inodora. Transpira também muito no rosto, mesmo em dias frios. No inverno, ele também diz que tem as mãos quentes, né? Sempre acorda também com o travesseiro todo molhado. Pode acontecer de uma axila só, a outra não? Pode acontecer, pode acontecer. Tem paciente que tem mais queixa de um lado do que o outro. Bom, o principal que ele falou foi: eu suo quando não está calor, né? Eu suo quando está calor, quando está frio, né?
suar à noite, às vezes o quarto está numa temperatura adequada e ele acaba, mesmo assim está suando, acorda suado, tem que trocar de roupa, né? E a presença do cheiro ruim é porque sua muito, né? Quando a axila, né, ela fica muito úmida, propicia crescimento bacteriano tal, e piora o cheiro. Eu já operei muitos pacientes por causa do odor, né? Suor excessivo com odor. Depois da cirurgia costuma sumir. Olha, a gente continua aqui com o doutor João Paulo Mainardi, cirurgião torácico. Estamos falando sobre hiperidrose. A gente continua no quadro, é um rápido intervalo. Você já pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp. Se quiser ligar também pode, ok? Participem conosco aqui, tire suas dúvidas. O intervalo é rápido. A Unimed Piracicaba enumera tudo o que tem de melhor para oferecer a você. O mais completo plano de saúde da cidade e região. Só a cooperativa médica líder em Piracicaba conta com mais de 590 médicos cooperados. Programas de medicina preventiva. Pronto atendimento adulto, infantil, ortopédico e ginecológico. E o melhor, você. Vendas 19 34 17 1800. Unimed Piracicaba, 47 anos de muita saúde. De volta com o programa Piracicaba Agora, estamos no quadro Saúde Agora, oferecimento da Unimed Piracicaba. Coloca a tela para nós, olha, as informações sobre a Unimed você pode ligar durante a semana em horário comercial. Tem o site também, unimedpiracicaba.com.br, ok? Com mais informações, o 3417-1800. Volto a dizer aqui, a Unimed, né? Se destacando aí entre, claro, as Unimedes do Brasil e, sem sombra de dúvida, se destacando também na nossa cidade com uma referência do hospital tão bem equipado e estará ampliando aí, em breve, o hospital da Unimed. 34 na tela para você, 3417-1800. Telefone da Unimed Piracicaba. Dr. João Paulo Mainardi conosco aqui, assunto pertinente, muitas pessoas participando e curiosidades também a respeito desse, diremos assim, um problema, né? Que acaba atingindo boa parte da população. Daqui a pouco o doutor vai expressar para nós quantas pessoas no mundo tem a hiperidrose. Pois não, Maria? Diga. Olha, a Cristiane, doutor, também aqui pelo WhatsApp, ela quer saber se o excesso de peso também tem a ver com desenvolver né, a hiperidrose. Bom, sim. Boa pergunta. Então, o excesso de peso, ele propicia, sim, a ter uma hiperidrose, né? A gente começa a ver mais tipo a hiperidrose generalizada, né? Justamente por isso, a gente não opera paciente que está muito acima do peso. Uma porque a gente sabe que paciente que tem obesidade tem um risco cirúrgico aumentado em relação à população que não é obesa. É uma cirurgia um pouco mais difícil, porque a gente está fazendo uma cirurgia para procurar um nervinho bem pequenininho e às vezes tem gordura associada, isso dificulta o sucesso da cirurgia e sabido que se o paciente perder peso, ele vai melhorar a sudorese dele. Então a gente vai muito paciente no meu consultório, que eu me proponho ajudá-lo a perder peso para não ter que operá-lo, né? E a gente vê algum sucesso nisso daí sim. A gente percebe que é fundamental a equipe multidisciplinar da Unimed, né? Quer dizer, antes de ter a operação, fazer todas essas possibilidades, né, doutor? Até mesmo uma reeducação alimentar, né? A questão dos exercícios também, que é fundamental. É que eu costumo dizer que, assim, todo cirurgião adora operar, né? A gente se formou para isso, né? A gente adora operar, só que o sucesso da cirurgia depende de uma boa indicação da cirurgia. Perfeito. Se você não indica a cirurgia de uma forma correta, a resposta vai vir de uma forma negativa para você. Perfeito. Entendeu? Há uma investigação antes para saber se há algum outro recurso e aí o último recurso, exatamente, né, a possibilidade da cirurgia, né? E aí, só destacando mais uma vez, doutor, caso faça a operação, a pessoa foi lá, fez a operação, fez o tratamento, no caso, nada garante que não volte a acontecer. No local ou qualquer local do corpo? É assim, existe uma porcentagem muito baixa de voltar no local onde foi feita a cirurgia. Muito baixa mesmo, assim, é coisa de 1 a 2% dos pacientes operados, né? Mas pode acontecer? Pode acontecer, porque quando a gente faz a ressecção do nervo,
por algum motivo, ele pode criar um caminho e voltar. Ligar. Eu tenho tenho 2 casos que voltou e eu tive que reoperar. Aí reopera. Daí reopera. Perfeito. Reopera. Você pode reoperar esses pacientes. A gente estava conversando, a hiperidrose ela afeta 4% da população mundial, né? 4% da população mundial. E boa parte dessas 4% pessoas é muita coisa, Se for pensar que temos 7 bilhões de pessoas no mundo, né? No Brasil já temos 200 milhões, 4% disso é uma conta expressiva. Só que poucas pessoas sabem que existe um tratamento para isso. Perfeito. E as que sabem, às vezes, têm medo, né? Então, se está na dúvida, procura um profissional, né, que possa orientar. Os mitos, os pacientes vêm muito no meu consultório já indicados por dermatologistas ou por outros colegas. Normalmente eles já passaram por uma pré-triagem, né, com outros colegas. Mas quando isso está causando um problema na pessoa, principalmente de ajuste emocional na sociedade, vale a pena isso ser visto. Nós temos personalidades, né, do país, atletas que sofreram com a hiperidrose e depois fizeram a operação, né? Eu me lembro, agora não me lembro o nome, mas veio um grande piloto automobilístico, também sofria muito, e nas mãos, né? Então a luva dele, a luva que ele usava ficava encharcada, a mão escorregava, e ele fez também a cirurgia. No caso dele melhorou bastante até o desempenho dele nas corridas, né? É muito isso mesmo. A gente vê os pacientes que têm esse problema, principalmente nas mãos, eles são pessoas mais reclusas, que até... difícil o relacionamento também, né, doutor? Deixam de seguir uma carreira do sonho por causa da hiperidrose. Às vezes o paciente, a pessoa ela tem uma vocação para ser arquiteto, por exemplo, fala, mas como que eu vou desenhar? Eu vou procurar outro caminho, entendeu? Mas quando isso se torna um problema, precisa ser resolvido. Tem que ser resolvido, né? Isso afeta totalmente a pessoa, ela fica, né, intimidada, né? Tem paciente que não sai de casa. Não consegue se relacionar. Não arruma namorada. Você está falando... doutor, você falou uma coisa muito importante que a gente está frisando muito nisso, porque essa nova medicina, que a gente pode chamar assim, né, que já vem sendo trabalhada aí há um bom tempo, claro que a Unimed é pioneira nisso, quer dizer, é o bem-estar total do paciente, né? Sim. Não é somente não é só em loco, né? Você trata aquilo ali. Mas, por exemplo, você faz uma cirurgia nas mãos, onde ela tem esse suor excessivo, a vida dessa pessoa muda, doutor. Ela começa a ter um outro relacionamento, ela começa a ver a vida de maneira diferente. Ela muda a partir do momento que ela acorda da anestesia. Primeira coisa que o paciente faz quando ele acorda, ele põe as 2 mãos e já dá um sorriso. É uma das coisas mais gratificantes que tem. Bacana, né? Porque a gente sabe que quando foi bem indicada e aquilo era um problema, no piscar dos olhos ela já não vai ter mais esse problema. E a vida dela muda mesmo. Muda, acredito nisso. Muda a forma como se insere na sociedade, muda a forma como se relaciona com as pessoas, né? Eu tive um caso muito marcante, o jovem, ele não tinha cabelo, ele tinha uma alopécia de causa emocional, né? Queda de cabelo, e foi constatado que era o problema do suor, ele não saía da casa dele. Quer dizer, o problema do suor teve um problema emocional que aí fez a queda do cabelo. Olha só, eu operei ele de urgência, esse paciente. Foi quase uma cirurgia de urgência. Depois que a gente detectou, a dermatologista conversou comigo, a gente operou e em 2 meses o paciente estava com o cabelo crescendo, voltou para a sociedade, mudou tudo. Eu quero dar os parabéns à Unimed, que tem grandes profissionais aí no seu quadro de funcionários, né? A gente sabe disso, que a Unimed tem essa preocupação e essa nova medicina, vou chamar assim, né? Pedindo a licença para o doutor, uma nova medicina que vai um pouco além daquele problema, vai conhecer mais a fundo o seu paciente. E eu volto a dizer aqui, o doutor Youssef já esteve aqui, falou, Neto, a gente precisa retomar, que às vezes o paciente já chega no consultório dando o problema, o diagnóstico e sugerindo o tratamento, né? E aí a gente perde a figura importante de toda essa história, que é o médico. Então esse tipo de trato humanizado que a gente vê, principalmente na Unimed, é justamente para compreender, e às vezes não é somente o paciente chega lá, que vai no Google, né? Não, tem que tomar tal, vou ter que internar, eu tenho que fazer tal exame. Calma, às vezes não, às vezes o exame já chega dando diagnóstico. E aí o exame, talvez, esse exame de uma conversa, ou às vezes o exame de tato, né? Que é o doutor ir lá apertar, sentir, já sabe o que é. Não precisa você ir atrás eu preciso fazer exame disso, fazer laboratorial.
Então a gente tem que retomar isso, nós como paciente, dando espaço para a Unimed e seus profissionais que vem com esse conceito aqui, que sem sombra de dúvida o doutor está mostrando para nós. Muito legal. Ó, tem participação, é isso, Maria? Pois não, diga. Acho que já para finalizar, né, um depoimento da Sandra, doutor, ela do Jardim Tóquio que nos assiste, ela Olha diz só. aqui que a filha fez essa cirurgia faz 16 anos e ficou ótima, né? É um depoimento aí muito importante. É assim, é um índice de satisfação da cirurgia, né? Dos tratamentos propostos, a cirurgia ela é mais definitiva, mas o índice de satisfação é muito alto, né? A pessoa, quando ela se vê de novo sendo ela mesma, né? Não tendo aqueles bloqueios que ela mesma coloca, ela consegue fazer um ato simples que é cumprimentar uma pessoa, dar a mão, ela muda a vida dela, né? Muda a vida dela. Por isso que tratar isso é dar saúde ao paciente. Exatamente. Né? Qualidade de vida. Qualidade de vida é saúde. Muito bom. Doutor, eu quero agradecer sua presença, muito obrigado, valeu pela aula aí, obrigado viu? Pela oportunidade de falar desse assunto, Uhum. né, que, como eu falei para vocês, ele afeta muitas pessoas, mas poucos sabem que pode ter um tratamento. Nem necessariamente é cirurgia, né? Eu como cirurgião torácico eu falo mais da cirurgia, mas existem tratamentos para isso e as pessoas merecem ser tratadas. Sem sombra de dúvida. Qualidade de vida para todos, né? Exato. Compartilhar isso. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, Valeu. boa noite, obrigado para você. Obrigado. Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.